Olá, socorristas! Mais uma vez nos encontramos aqui para mais uma videoaula para o curso de socorro. Eu, Omar de Macedo, responsável pelo APH, Atendimento Pré-Hospitalar da Brasil Flam, Escola de Formação de Bombeiro Civil e Escola de Formação de Socorrista Resgatista. E hoje eu quero conversar com vocês nessa videoaula sobre resgate e socorro. E a primeira matéria que a gente vai estar trabalhando é a cinemática do trauma. Pois bem, a cinemática do trauma, ela trata uma referência que nós temos durante o período do chamamento. Quando você recebe a informação de que ocorreu um acidente, ou quando você visualizou o acidente, ou quando você estava passando próximo de um local, você é socorrista, estando ou não na área de trabalho, como socorrista, você visualiza e tem um acidente, principalmente acidentes automobilísticos, envolvendo carro, envolvendo moto, envolvendo ônibus, caminhões, envolvendo bicicleta, atropelamentos e assim por diante. A cinemática do trauma, ela é o estudo da física, que se ocupa na descrição da movimentação dos corpos, e avalia os eventos ocorridos. Então você vai aprender hoje a avaliar dentro dessa referência de movimentação dos corpos, a condição ocorrida, o que aconteceu antes mesmo de chegar e verificar a vítima, antes mesmo de olhar a vítima, você já vai ter uma ideia formada. Isso nós chamamos, quando eu trabalhava, por exemplo, na Nova Dutra, nós fizemos um curso da cinemática do trauma e lá nós conhecíamos esse termo como visão espacial. Isso quer dizer o quê? Que você tem na sua cabeça já uma formatação, quer dizer, você já tem uma quantidade de informação que declaração. Eu tenho lá uma colisão traseira, eu tenho uma colisão lateral, eu tenho um atropelamento. Como é que vai estar essa vítima? Você já vai com a ideia formada de como vai estar essa vítima e aonde pode estar localizado os tipos de lesões relacionadas ao tipo de acidente que você recebeu o chamamento, correto? Mesmo porque dentro dessa avaliação das lesões, nós vamos classificar as gravidades e os danos ocorridos. A energia exercida sobre o veículo irá refletir na pessoa, tanto quanto também na própria parte do veículo. Quando você verifica o veículo, você já tem uma ideia formada de como que está aquela pessoa lá. Dentro da questão da cinemática do trauma, a primeira referência que nós temos que ter é a velocidade da transmissão de força naquele corpo. Nesse caso, nós trabalhamos dois termos. A primeira dela é a lenta, que a gente vai considerar, por exemplo, como lesão, contusões ou esmagamentos. Na realidade ele foi prensado, na realidade ele teve uma batida, ele foi atropelado, mas o veículo estava em baixa velocidade. Então nós consideramos aí, dentro da cinemática do trauma, a velocidade lenta. A velocidade rápida, que seria a transmissão mais rápida para esse corpo, nós declaramos aí, por exemplo, o tipo de lesão. Por exemplo, pode ser uma avulsão. A avulsão é quando você tem a perda do membro e ele fica pendurado pelo tecido, pela pele ainda. Tem um pedaço de pele, um pedaço de tecido que está segurando o membro. Nós temos as amputações, amputações traumáticas, que causam um problema muito sério, que na maioria das vezes a parte do corpo é projetada. E às vezes a gente tem que sair procurando a parte do corpo para poder levar para o hospital junto com essa vítima, junto com esse acidentado. Nós temos também aí as lacerações, que são cortes profundos, tá certo? E as referências de acidente com explosões. Isso acontece também, com relação, por exemplo, nos períodos festivos, nós encontramos muito dentro dessa questão aí de acidentes com transmissão de velocidade, velocidade rápida, o estourar de foguetes. O pessoal vai usar foguetes, acaba tendo o estouro direto nas mãos, acaba tendo amputações traumáticas, perdendo dedos e assim por diante. Então a gente já vai ter uma ideia mais ou menos formada. Aí nós vamos levar em consideração, depois do processo da transmissão, nós temos aí o padrão de colisão. Nós vamos começar a trabalhar esse contexto. O Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros Militar, o SAMU, nós que somos bombeiros civis, nós que somos socorristas, precisamos nos acostumar também com os chamados termos técnicos, que são utilizados por essas instituições. E nós temos que nos acostumar com isso. Então a gente vai ver aí o padrão de colisão que declara, por exemplo, uma colisão com máquina. Nós vamos sempre colocar assim, quem é que bateu? Foi o veículo que bateu? Foi você que bateu? Então aquele que é considerado o V1, quer dizer, o veículo número 1, é aquele que causou o acidente,
a gente sempre coloca em primeiro termo. E sempre vai dizer assim, contra alguma coisa. Por exemplo, né, numa colisão com máquina, a gente pode colocar lá, auto versus anteparo. Né? Quer dizer, o automóvel bateu no equipamento, bateu numa máquina, bateu no portão, bateu no muro. Né? Colisão entre corpos, né? Nós vamos colocar assim, corpo versus veículo, corpo versus, por exemplo, uma moto ou um carro. Quer dizer, às vezes a gente acha até estranho, né? Uma pessoa atropelar o carro, né? Mas quando ela atravessa uma rua correndo, por exemplo, e não verifica se o carro está passando, ela não foi atropelada pelo veículo, ela que atropelou o veículo. Isso é um contexto, né, que nós temos de dinâmica. Colisão de órgãos, por exemplo, né? Nós temos lá órgãos versus estrutura óssea, quer dizer, eu tenho lá o pulmão, né, que colidiu diretamente, né, na parte interna com a estrutura do arco costal e vai providenciar aí essa colisão com o anteparo, que pode ser o volante do veículo, causando aí o que nós chamamos de pneumotórax. E isso nós temos a condição, né, da transferência de energia. Lá nós tínhamos a rapidez da transmissão de energia, aqui é somente a transmissão de energia, certo? Vamos começar a entender o que acontece, o que é declaração dentro de um impacto. O impacto frontal, o veículo bateu de frente com o outro, uma moto bateu de frente com o veículo, um ônibus bateu de frente com um carro ou com uma moto e assim por diante. O que nós vamos declarar lá? O risco de acidentes, né, vamos dizer assim, que causam grandes lesões, agora você começa a compreender como é que o seu cérebro vai estar trabalhando. Se eu passar uma informação para vocês agora, né, olha, acidente na rua tal, a informação que nos chega, né, é um acidente de colisão frontal entre dois veículos de passeio. O que você já vai pensar? Primeira coisa, TRM, trauma raquimedular, né, devido a esse movimento da cabeça. Trauma de tórax, normalmente instável, né? Essa batida no volante, né, com relação ao pneumotórax, né, ele pode sim ter fraturado uma costela. Essa costela fraturada, né, para a área interna também pode perfurar o pulmão e assim por diante. Então a gente considera como um trauma de tórax instável. Nós não temos ainda a ideia de como está na realidade. Contusões, né, e a seleção, né, vamos dizer assim, a secção de aorta, por exemplo, né, a gente encontra muito isso preso em ferragem. Né? Contusões com secção de aorta, que está justamente na base do pescoço, né? Que a gente vai encontrar não só a carótida, um pouquinho mais profundo, que é uma artéria um pouquinho maior, né? tem mais calibre, é mais calibrosa, e nós chamamos de aorta. Lesão de baço ou fígado, né? Vamos levar em consideração aí, né, também as fraturas ou luxações, né, de quadril, tá certo? Na parte dos joelhos, né? No impacto do carro, a ferragem vem em direção ao nosso corpo e pode prender nas nossas peles e a gente ter lá, por exemplo, lesões no calcanhar, lesões no joelho, lesão na bacia, né, na junção do fêmur com a bacia, a gente pode encontrar lesões nesses locais, tá certo? E a projeção do corpo. Em algumas referências, né, o corpo pode ser projetado para trás, tanto quanto também ele pode ser projetado para frente, dependendo do tipo e a velocidade, né, do acidente ocorrido com esses dois carros. Quando a gente fala frontal, né? Impacto lateral, bateu de lado, a gente vai ter uma referência aí, vamos levar em consideração. Se o carro colidiu pelo lado do carona, normalmente as lesões vão estar voltadas para o lado direito do corpo do carona. Se a lesão, né, ou se o carro bateu, né, pelo lado esquerdo, né, do outro veículo, que seria uma colisão lateral pelo lado esquerdo, normalmente a gente vai encontrar as lesões para o lado direito com relação ao motorista e quem também está sentado atrás, certo? Normalmente o meu cérebro ele já começa a ter uma ideia bem formada. Que tipo de lesão que a gente vai encontrar, por exemplo, num abalroamento longitudinal, né, ou lateral, fratura de clavícula, fratura de costelas, contusões pulmonares, o chamado pneumotórax, compressão de órgãos sólidos, né, que seria no caso coração, pulmão, são considerados órgãos sólidos, né? Entorses, né, do pescoço devido ao efeito chicote, né? Da coluna cervical também, tanto faz para a frente como para os lados, e a fratura de pelve, tá? Normalmente a gente tem essa condição, né? Porque o cara ele faz isso aqui, ó. Então ele joga o seu corpo para a lateral e você não consegue controlar essa movimentação e a gente também pode ter aí, não é, o risco de uma fratura de pelve ou então de bacia. No impacto traseiro, né? Um veículo bate na traseira do outro veículo.
Eu vou encontrar aí lesões de coluna por hiperextensão, né? Ele vai fazer isso daqui, ó, né? Ele joga o corpo para frente. Trauma raquimedular, que a gente chama de TRM, lesões das partes moles do pescoço, e também tem aquela questão, também o pneumotórax com relação ao volante do veículo, ou o corpo sendo projetado, se for uma moto, e se for um veículo também, o chamado trauma facial, né? Porque o rosto pode ser projetado diretamente no vidro, onde a gente vai encontrar o que nós chamamos de teia de aranha, né? O vidro ele fica quebrado em círculo. Assim que você chega, visualiza o vidro dessa forma, você já sabe que o rosto dele ou a cabeça dele, né, num trauma crânioencefálico, já entrou em contato com o para-brisa do veículo. No caso de um capotamento, o que eu tenho que pensar, né? Antes mesmo de chegar no acidente, como é que o meu cérebro vai reagir a um capotamento com relação à lesão? Lembre-se, nós socorristas, né, temos a nossa visão espacial voltada para a lesão que pode estar sendo desencadeada ou que já startou ou já está, né, definida no corpo daquela vítima que está dentro do carro ou foi projetado no carro. No caso do capotamento, nós temos aí lesões variadas, né, com relação à cabeça, com face, a parte torácica, os membros superiores, membros inferiores, a questão da bacia, órgãos internos, né? São lesões, por exemplo, que causam, né, restrições na hora de segurança, restrições na hora de fazer movimentação. Aí dentro da análise primária e secundária, você vai ter que tentar achar um método que dê mais conforto para essa vítima, para evitar, por exemplo, né, o risco de agravamento daquela lesão. E também o que nós consideramos aí como projeção do corpo com relação ao veículo. Num atropelamento, tá? Você socorrista, você foi chamado para um acidente e a descrição do acidente é um atropelamento. Normalmente nós temos trauma crânioencefálico, trauma raquimedular, lesões torácicas e abdominais, fraturas de extremidades, né? Mãos, pés, né? Dedos. Nós temos aí a projeção do corpo, se for moto, então não tem como fugir. Nós sabemos, para você, né, socorrista que tem a sua moto aí, tem que tomar bastante cuidado, porque infelizmente, né, em qualquer batidinha você é lançado diretamente ao solo e você vai ter outros tipos de lesões, né? Como também, por exemplo, raladuras, né, lacerações, cortes, dependendo de o local que é onde você está, e o seu corpo vai ser projetado, por exemplo, numa guia de calçada ou em outro veículo e assim por diante, tá? Colisões com motos, nós falamos aí dessas colisões aí com relação a veículos de duas rodas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a colisão com moto e ciclista, né? Normalmente, trauma craniano, tá? O trauma raquimedular, lesões de membros inferiores que normalmente são caracterizadas, né, com amputações ou não. Normalmente é caracterizado com amputação ou não. Lesões de membros superiores também, né? Lesões torácicas e abdominais e fraturas de extremidades. Sem levar em consideração que alguns acidentes, né, com colisões com moto, né, nem sempre tem uma lesão desse tipo, mas pode desencadear, por exemplo, né, num trauma crânioencefálico de menor intensidade, não foi algo assim com uma intensidade, uma violência muito grande, mas pode causar, por exemplo, por isso que nós socorristas temos que estar sempre voltando os nossos olhos para aquilo que realmente pode causar um agravo, tanto no primeiro momento, que é imediato, a curto prazo, a médio prazo ou de repente até a longo prazo mesmo. Por isso que é importante, nas aulas passadas nós conversamos e eu deixei bem claro para vocês e volto a repetir. É importante que você passe todo tipo de informação quando você chega no hospital, na emergência, para poder deixar essa vítima lá aos cuidados do chamado atendimento intra-hospitalar, com a equipe de enfermagem técnica, aqui de enfermagem padrão e com a equipe de medicina também que está lá naquele local. Aí nós estávamos falando das fraturas, então, das amputações com relação às colisões aí de motocicletas ou ciclistas, seja ela por atropelamento, ou seja ela por colisão mesmo. Tá? A referência que nós temos, dada a condição da cinemática do trauma, é justamente fazer com que o seu cérebro esteja disposto, esteja pronto, já para poder entender, mesmo não tendo chego no local ainda, quais seriam os tipos de lesão que essa pessoa pode estar startando no seu organismo, dependendo do tipo da colisão, dependendo do tipo de acidente que foi passado para vocês. Isso nós caracterizamos então como cinemática do trauma. Pessoal, vamos acessar o nosso canal,
vamos aproveitar as nossas aulas, se dediquem, vocês socorristas, se dediquem muito, estudem muito, para que nós possamos ser lá na frente, né, os melhores socorristas, os melhores profissionais dentro da nossa área.